É incrível pensar que algumas das maiores mensagens do universo são passadas para a gente sem usar uma única palavra, né? Elas estão por aí, em todo lugar, escritas numa linguagem que não precisa de tradução, só precisa que a gente pare um pouquinho para prestar atenção. Pois é, essa é a pergunta que vai guiar a gente hoje. Vamos olhar para o céu não como um espaço vazio lá em cima, mas como se ele fosse um grande mensageiro, sabe? Vai ser uma jornada de admiração e descoberta. Ok, então vamos lá. Para começar, a gente vai explorar essa história que a natureza conta todo santo dia. É como se fosse um livro de figuras gigante, daqueles bem coloridos que todo mundo consegue ler, não importa a língua que se fale. E aqui está a ideia principal. O céu é uma declaração. Sabe quando a gente vê um desenho muito legal e a primeira coisa que vem na cabeça é: nossa, quem foi que desenhou isso? Então, o texto sugere que olhar para o céu provoque essa mesma reação. Uau, quem será que fez tudo isso? A beleza e o tamanho de tudo lá em cima levam a gente a pensar no artista por trás dessa obra. E o mais legal é que essa mensagem não para nunca. É como se fosse uma transmissão de rádio que fica no ar 24 horas. O dia conta a história para a noite, e aí a noite, com todas as estrelas, repete o conhecimento para o dia seguinte. É um ciclo sem fim. E o melhor de tudo é que essa mensagem silenciosa é universal. Não importa em que lugar do mundo alguém esteja, seja no topo de uma montanha ou no meio do deserto. É só olhar para cima para entender essa mesma linguagem, a linguagem da criação. Agora, para a gente entender isso ainda melhor, vamos pegar um exemplo bem concreto, olhando para o personagem principal do nosso céu durante o dia, o Sol. E olha que jeito incrível de descrever o Sol. O texto mostra a jornada dele não como algo por acaso, mas como uma corrida feliz, cheia de propósito e força. Ele é descrito como um atleta super animado, sabe? Ansioso para começar o dia, cheio de energia. E essa frase aqui diz tudo sobre o alcance e o poder do Sol. Não é só a luz, né? É o calor. Um calor que toca absolutamente tudo. Uma presença que é sentida por cada plantinha, cada bicho, cada pessoa. Sem exceção. Bom, e agora a história dá uma virada. A gente sai dessa mensagem grandiosa e silenciosa do céu e vai para um outro tipo de mensagem, uma que usa palavras de verdade. O texto apresenta isso não como uma lista de regras chatas do que pode e não pode, mas sim como um guia, um mapa confiável para a vida. Algo que é perfeito, que renova as nossas forças e que, olha só, pode dar sabedoria até para quem se acha mais simples. Então, o ponto aqui é que esses ensinamentos vão muito além de informação. Não é algo só para a cabeça, sabe? É para o coração. Eles são descritos como algo que transforma por dentro, que traz alegria de verdade, que ilumina o caminho e que dá uma base firme e segura para a vida. E para a gente ter uma ideia do valor disso, o texto usa uma comparação bem forte. Diz que essas palavras são mais preciosas que ouro. E não é qualquer ouro não, hein? É o ouro mais puro que existe. E aqui a comparação fica completa. Esses ensinamentos não são só valiosos como o ouro. Eles também são uma fonte de prazer, de satisfação. São mais doces que o mel tirado direto do favo. Ou seja, não é só bom, é uma delícia. Depois de olhar para essa mensagem gigante lá fora na criação e para essa mensagem tão clara nas palavras, o foco muda. A gente para de olhar para fora e começa a olhar para dentro, para uma reflexão bem pessoal. Essa pergunta é o ponto de virada. É daquelas que fazem a gente parar para pensar, né? Depois de ver tanta perfeição no céu, tanta coisa certa nas palavras, o olhar se volta para dentro e a gente se pergunta sobre os nossos próprios erros. E dessa reflexão nasce uma oração. Um pedido bem sincero para estar em paz com o Criador, pedindo perdão tanto por aquelas falhas que a gente nem percebe que comete, quanto por aquelas que a gente faz sabendo que está errando. E essa oração final resume tudo de um jeito muito bonito. É a esperança de que tudo numa pessoa, desde o que ela fala até o pensamento mais escondido no coração, seja algo que agrade ao Criador. Para fechar, fica aqui uma reflexão. O texto mostrou para a gente duas grandes mensagens. Uma silenciosa, que está na criação para todo mundo ver, e outra bem clara, que está nas palavras. A questão que fica é, no meio da correria do dia a dia, onde será que a gente pode encontrar um tempinho para ver e ouvir essas duas mensagens?